Ciro Gomes vai apoiar Renan Santos e a Globo tá fazendo matéria sobre o Renan. O negócio tá ficando diferente, eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos começar com Ciro Gomes falando de Renan Santos, que apoiaria ele. Então eu vou pegar, primeiro eu vou começar com essa matéria aqui, tá? Que é da UOL, beleza? A gente vai ver o vídeo do Ciro falando e depois eu quero mostrar uma outra matéria aqui pra gente discutir um pouquinho, beleza? Voltar Vamos nessa lá. história do Ciro Gomes, né? Porque Tá na velocidade 1.10. ontem ele acabou citando o Caiado e o Renan Santos como possibilidade de voto, e ignorando Flávio Bolsonaro, já que o PL vai ter, aí talvez, né, tenha uma aliança com ele no estado. Vamos assistir aí esse trecho. Eu era pré-candidato, se lembra, até um mês ou um mês e pouco atrás. O Aécio virou pré-candidato. Como nós somos desse partido, nós, evidentemente, por automatismo, estamos comprometidos com ele. Ele resolveu que não era mais candidato, mas ainda não abriu a conversa como presidente do partido, o que é que vai ser o rumo do PSDB. Eu e o Tasso estamos trocando ideias. Eu, por exemplo, me dou muito com o Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos. Me parece uma pessoa que, a despeito de jovem e tal, tá falando coisas muito, muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exageros. Também, enfim, é uma possibilidade, mas nós vamos ter que fazer isso juntos. Ou foram nos últimos Será que Ciro Gomes pode apoiar o Renan Santos? Olha, o Ciro ele é mais de esquerda, mas ainda assim, cara, ele é um cara inteligente, não tem como negar. Você pode não gostar das propostas dele, você pode achar o que ele pensa tudo lixo, mas é um cara inteligente. Ele também é um dos poucos que tem realmente um plano de governo, ele realmente faz um plano, quando ele foi candidato à presidência em 2018, né, se eu não me engano, ele tinha sim um plano de governo, ele tinha propostas, realmente propostas para o Brasil, sabe? Pode ser que você não concorde, mas, cara, já, honestamente, já é melhor do que Lula e Bolsonaro, né? Porque pelo menos é alguma coisa ele... Cara, nem que seja uma proposta lixo, alguma proposta ele tem. É melhor do que nenhuma proposta, entende? Porque se a proposta é ruim, você pode pelo menos avaliar e depois ir corrigindo. Agora, se você não tem nem proposta, velho, você não tem nem por onde começar. Enfim, seria um apoio interessante. Apoio não se nega, apoio você não nega, tá? E aqui eu quero mostrar um jornalista, o que ele falou a respeito disso. Então vamos lá, aqui eu tô no O Povo. Beleza? Vou colocar aqui o vídeo. Uma licença e Júnior Mano fique 1:10 também, tá? Velocidade. Desculpa, eu coloquei 1:20 porque esses caras falam muito devagar. por muito tempo senador. Walter, como é que a gente consegue decifrar essa situação de Ciro Gomes? Porque eu acho que se tiver uma pedra, ele diz que vota na pedra, mas não vota em Flávio Bolsonaro. Situação difícil, claro, a gente sabe. A força de Lula aqui no Ceará, mas eu acho que em algum momento isso vai ficar insustentável, porque o PL tá todo aí do lado dele, talvez em algum momento cobre aí a fatura. Sua opinião? Se tem uma coisa bagunçada na estratégia, na campanha, na pré-campanha do Ciro Gomes aqui no Ceará, é esse palanque nacional, né? Desde o começo ele tem muita dificuldade para falar sobre isso, porque ele está aliado com todos os bolsonaristas locais, quase todos, pelo menos, tem uma parcela que resiste, é uma parcela pequena, mas os principais estão em torno da candidatura dele, mas ele ao mesmo tempo faz todo esforço para se desvincular do Flávio Bolsonaro e da sua campanha à presidência. Ele, semana passada, ele teve uma conversa, ele, o ex-senador Tasso Gereissati, com o Renan Santos. E ele disse ter ficado muito impressionado com o rapaz. Quer dizer, você ficar impressionado com uma conversa que você tem reservada com o Renan Santos, é esquecer o histórico desse rapaz, que é um histórico de muito problema. É o rapaz que até então ficou marcado por fazer escrachos, né? Por ridicularizar políticos em eventos públicos. Não tem absolutamente não tem nada a acrescentar em relação a esse tipo de comportamento. Ele disse que teve essa conversa e ficou impressionado com as ideias dele. Vamos ver que ideias são essas que são capazes de impressionar alguém com a experiência e a capacidade do Ciro. Eu diria que ele entenderia hoje, nesse momento, ele parece muito simpático ao nome do Renan Santos, o que parece uma forma de fugir. Agora, tem outro aspecto que, se ele vier a apoiar o Renan Santos hoje, é um dos maiores críticos do Flávio Bolsonaro. Como é que isso ficaria junto aos... Esse cara sentiu ou não sentiu? Falar que Renan Santos fica escrachando político. Assim, realmente ele faz isso, sabe por quê? Porque é político ruim. Porque é político lixo. É lixo, é centrão, é porcaria, é cara que se vende pra fazer showzinho ali na cidade dele, é cara que tá pouco se ferrando pro que tá acontecendo ali no estado dele ou na cidade dele, ele tá pouco se ferrando, se tem saneamento básico, se não tem, o importante é ele faz showzinho e se reelege e já era, cara, compra uns votinhos ali. Cara, tá tudo bem. É isso que ele critica, velho. Agora, se você não concorda com esse tipo de crítica, o problema não tá no Renan que tá criticando, tá em você que começa a aceitar qualquer porcaria que vem e não pode criticar político, veja bem, ele... Ah, vai tomar, não terminar aí de ver se aliados velho locais fala. dele no bolsonarismo, né? Está aliado no plano nacional com um candidato cuja estratégia principal nesse momento, tem até esquecido um pouco da esquerda e do PT, é atacar o Flávio. Porque ele sabe que nesse momento o Renan Santos está disputando o eleitorado com o Flávio, não é com o Lula. Ele está tentando se viabilizar como uma pessoa que pode derrotar o Lula para se viabilizar assim. Ele tem que, nesse momento, ele está fazendo, ter como alvo o Flávio Bolsonaro. Então, assim, é uma
É uma situação que o Ciro tem que administrar com cuidado, ele está tentando administrar com esse cuidado, mas vai ser cada dia mais difícil, e agora que a gente entrou a partir de hoje nessa fase das definições mesmo, quer dizer, a gente vai ter o quadro definido nos próximos 20 dias, 20 e poucos dias, então isso vai ficar mais difícil para ele administrar. Vamos ver se é possível. Agora, eu me espanta que ele esteja, nesse momento, demonstrando uma tendência, pelo nome do Renan Santos, que diga, como tem dito, que está impressionado com o que ouviu dele numa conversa reservada, porque você, ao lado dessa conversa, você tem uma trajetória de Renan Santos, que é uma trajetória, ao meu ponto de vista, no meu ponto de vista, muito complicada. Muito complicada. Eu gostaria muito de ouvir os pontos que ele acha complicado. O que é complicado? Porque fala assim, ah não, isso aqui eu acho complicado, né? Essa pessoa eu acho complicada porque ele tem uma trajetória, assim, duvidosa, né? Agora, quais pontos? O que você acha? Eu queria muito que esse senhor aí, muito simpático aqui, com óculos sensacional, falasse o que ele acha complicado, velho. Porque, assim, falar por falar, qualquer um fala, né? Diria Ciro Gomes aí com a possibilidade de apoiar Renan Santos. E com certeza vai ser uma campanha onde Ciro vai precisar pisar em ovos e ao mesmo tempo a gente sabe que ele não tem a delicadeza necessária para pisar nesses ovos, provavelmente sair esmagando tudo. Walter? Enfim, se tem uma coisa que eu admiro no Ciro, cara, por mais que às vezes ele exagere, ele às vezes, né, faça coisas até um pouco autoritárias, né, ele tem um pouquinho esse lado mais autoritário nele, ele é um cara que expressa a opinião dele. Sabe? Ele não vai, dificilmente ele vai ficar tentando agradar, ficar tentando ser bonitinho, ele fala a opinião dele, tá ligado? Então, assim, é uma coisa que no Ciro é admirável e óbvio, apoio você não nega, né? Se o Ciro quiser apoiar, obviamente que vai ser sensacional. E uma última coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês também, Partido Missão oficializa Renan Santos como candidato à presidência, né? Convenção antecipada. E o que eu achei importante nisso aqui? É que a gente tá no G1, né? O site aqui da Globo. Cara, é uma matéria só do Renan. A gente vai ver que a matéria é bem pequena, né? Tem a foto do Renan, conversão antecipada. Eu vi que, se você viu um dos vídeos aí que eu fiz aí nos últimos meses, você vai ver que eles até chegaram a colocar Renato Santos, né? Em uma das matérias que fizeram, Renato Santos. Agora eles acertaram o nome do Renan, colocaram a fotinho dele e tudo mais. Aqui, ó, não é uma matéria grande, vou até ler alguns trechos aqui, ó. Uma matéria pequena, falando, também não tem muito o que dizer, honestamente, né? Eles oficializaram que vai ser o Renan, né? É só em agosto, no começo de agosto, né, que realmente se define quem é o candidato a presidente, e aí já era. Né? Então a gente tem aí mais alguns dias até chegar no começo de agosto. Mas aqui fizeram a matéria. Falam que o Partido Missão, em formato online, sem transmissão, a convenção partidária que oficializou o Renan Santos como candidato à presidência da República. Isso aqui a gente já sabia também, não tem nenhuma novidade. E aqui eles dizem que, segundo o próprio Renan Santos, a antecipação foi orientação da equipe de segurança da pré-campanha diante de uma escalada de ameaças atribuídas a facções criminosas, né? O Renan tem feito esse embate com facção criminosa, dizendo que vai acabar, que vai prender ou vai matar. E, cara, isso aí a galera... Óbvio que os caras não gostam muito de ouvir isso. Então, o candidato afirmou ter interrompido uma agenda no Ceará após receber ameaças de duas facções. Ele também relatou novos episódios em São Paulo, onde mora, e no Rio de Janeiro, onde teria sido alvo de ameaças durante atividade pública, o que eu não duvido nada. Tá? Geralmente político, no geral, faz isso pra chamar atenção, né? Olha, estou sendo ameaçado, né? Então, pô, a galera fica curiosa. Por que esse cara tá sendo ameaçado por facção criminosa, por criminosos? Então, alguma coisa ele tá fazendo contra os criminosos, né? Isso aqui acaba gerando esse efeito, mas, cara, do Renan a gente não precisa duvidar porque a gente vê o que ele faz, tá ligado? Então, não tem muito o que comentar em relação a isso. Aqui eles também falam, de acordo com o partido, a formalização da candidatura permite que a Polícia Federal atue na segurança do evento nacional de lançamento de campanha, previsto para 1 de agosto. E eles falam até do livro amarelo, cara. O evento contará com lideranças do partido e será apresentado o livro amarelo, documento com as propostas da campanha, velho. Olha que legal. Aí fala um pouco quem é Renan Santos, que ele tem 42 anos, ativista político e empresário, cofundador do MBL, né, Movimento Brasil Livre, em 2014, Marcha pela Liberdade, que derrubou Dilma Rousseff, chegou a cursar Direito, enfim. Essa é um breve resumo aqui. Assim, eles resumiram bastante, mas eu não vou nem reclamar. Por quê? Porque estão fazendo matéria. Estão fazendo matéria do Renan. Pra quem não tava fazendo, agora tá dando, por mais que seja pouco espaço, tá dando algum espaço, alguma coisa tá mudando. Eu não sei você, mas eu não vi uma matéria exclusiva do Renan no G1, né, na Globo. Eu não tinha visto, até agora, não tinha visto uma matéria que fosse só do Renan, só sobre o Renan, sabe? Comenta aí o que você achou, se o Ciro Gomes vai apoiar o Renan, se ele não vai, se ele tá só falando da boca pra fora, é só pra causar um burburinho ali. Também deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Valeu!